O transporte é um segmento complexo, não é simples, né, Caio? Dinâmico pra caramba, né, Júlio? Dinâmico, cada dia uma situação diferente, né? Para quem já trabalha com isso, já trabalhou com isso, sabe o que você, no que nós estamos falando, né? Realmente é um setor, não é tão simples, né? É um setor que, quando a gente fala em cultura de segurança, também não é um setor que tem uma cultura muito elevada, né? Enfim, é um desafio a cada dia. Imagino que cada dia aí, você tem que, né, enfrentar um elefante, né? É exatamente isso aí. A gente não tem rotina, né? É muito dinâmico a operação, o transporte, o motorista, o operador, né? Quando a gente fala transporte, não é só o caminhão, né? Mas várias, né? Linha amarela, máquinas pesadas. O operador, a gente sabe que ele não está ali em determinada máquina, em determinado setor, né? Ele pode estar a 20, 30, 40, 200, né, km de você, mais ainda até, né? E você tem que ter uma rotina bem fiel, aliada à tecnologia também, para, né, tentar reduzir os índices de acidente. E, como você falou, né, a cultura de segurança nesse setor ainda precisa né, de alguns incentivos e de melhora para a gente conseguir uns resultados, né, excelentes, né? Hoje o transporte rodoviário ele é responsável aí por mais de 60% das cargas, né, que circulam no país. Então, é um setor extremamente grande, né? E para você ter uma noção, né, esses dados são todos da CNT, né, Confederação Nacional do Transporte. E um motorista, para você ter uma noção, chega a rodar em mais ou menos 9.500 quilômetros, tá, no mês, né? Então, assim, é muita coisa, né? É muita exposição a risco, né? Exatamente, a exposição é muito grande, né? E Quanto não maior só a quilometragem, maior a exposição, né, Caio? Exatamente, não só também ao motorista, mas tem muitos terceiros, né, que circulam, né? Dos indicadores que a gente costuma medir é essa taxa de frequência, né, são os eventos por km, né, então se você circulou ali, a sua frota rodou 500 mil km, 1 milhão de km no mês, você consegue computar como é que está a sua taxa de frequência, né, como se fossem horas, como a gente costuma fazer, né, mas a gente já costuma, é uma boa prática essa medição também, né. É um dos indicadores que a gente também consegue mensurar, né? Então, alguns outros indicadores que a CNT também traz para a gente no anuário que ela tem, né? Seria legal, depois, quem trabalha nessa área, entrar no site da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Todo ano ele divulga um anuário de segurança no transporte. E nesse anuário tem vários indicadores preventivos, né? E também podemos dizer assim, um raio-x, né, do ano anterior no transporte. Então, são alguns indicadores de prevenção e alguns outros nem tanto, né? Então, por exemplo, aqui a gente falando de número de 2019, né? Em 2019, registraram no Brasil mais de 67 mil acidentes, né? Falando só de rodovias federais, só das BRs, né? Esses 67 mil acidentes resultaram praticamente aí em 5 mil mortes, tá? Isso falando de vidas, né? 5 mil e... Essa é a pandemia que às vezes não aparece tanto, né, Caio? Exatamente. Então, essa é a pandemia que acontece todo santo dia aí nas empresas, nas estradas, exatamente. E que não é tratado como talvez deveria ser, né? E tem outro número que é bastante interessante, esse número já é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que é uma junta, uma equipe médica que faz atividades preventivas, né, em relação ao tráfego. E desses todos os acidentes que acontecem, que a gente citou, eles falam, segundo uma pesquisa do ano passado também, está no site da associação, que 42% desses acidentes estão relacionados ao sono, né? E nessa pesquisa, eles também conseguiram mensurar que 20% dos entrevistados assumiram que dirigem com sono, né? Então, muitas das vezes o cara assume o risco e coloca em risco a vida dele e a vida de um terceiro, né? E eu até costumo dizer, Júlio, que o sono por si só não é uma causa raiz de um acidente, né? A gente tem muitas outras coisas por trás do sono, né? Para ajudar, né, Júlio, para o governo mostrar alguma atividade, alguma ação de prevenção, foi criado em 2015. Quem trabalha, a maioria das pessoas conhecem,
foi a lei do motorista, né? Que todo mundo falou A jornada, né? Isso, quando foi sancionada, né? Deu muito buchicho, porque a gente sabe que muitas transportadoras... Pô, agora briga. Foi um parto. Exatamente. Então, assim, pô, agora eu vou ter que controlar a jornada do motorista, que era ele que fazia a jornada dele, né? Se você vê o teu motorista, o cara ia até onde dava, né? Sim. E muitas das vezes causava um acidente por isso, né? Em alguns casos, é lógico, para tudo tem exceção, mas alguns casos na base de rebite, né, e etc, né? Exatamente. O pessoal também comentou toxicológico aí também, né? Então, assim, veio isso também para tentar dar uma estancada nessa... Segurada, né? O que essa lei diz, né? Essa lei é aplicável a todos os motoristas profissionais, né? Que são com regime CLT. E também os terceiros, os autônomos. Ela fala que o motorista, ele tem 8 horas de jornada, só que se a gente tiver na empresa um acordo coletivo, esse cara pode trabalhar até 4 horas extras a mais. Então, são 12 horas praticamente aí, né, de jornada máxima que esse motorista pode ter. E se a gente for ver, né, Júlio, em comparação com um operador ou com quem trabalha em indústria, em máquina pesada, tem aquela logística interna, a gente sabe que é 7 horas e meia. 8 horas, E o cara já fica exausto. Agora você imagina um motorista que trabalha aí 10, 12, 11 horas, né? O quão às vezes puxando, né? Às vezes num bitrem, né? Num caminhão aí, não sei de quantas toneladas, né? Carregado. Exatamente. Dúvida, cara. Eu acho que talvez eu não falo que teria que ser ao contrário, né? Mas talvez a condição mais ideal, falando de cansaço, seria realmente limitar nas 8, né? Exatamente, nas 8 horas, que é a jornada comum, né? Nossa, de todo mundo, né? Tirando os outros riscos, né? Não ocupacionais, que o cara tem risco de ser assaltado, o cara come mal, dorme mal, né? Enfim, pensando naquele cara que fica na rodovia, né? Essa lei também fala, Júlio, que o motorista, ele não pode ficar mais do que 5 horas e meia ali, ininterruptas, né? Conduzindo um caminhão. Então, quando ele fica ali 5 horas e meia, quando dá o tempo dele, tem que parar, dar uma descansada, tem que parar no mínimo meia hora ali para dar uma descansada. Então, isso também é bastante importante, né? E ele tem também um descanso mínimo que ele tem que cumprir de 11 horas. Então, aí a gente fecha aquela jornada do dia todo de 24 horas do motorista, né? O que a gente sabe, né, infelizmente, é que poucas empresas e poucos colaboradores também cumprem isso, né? Então, é muito difícil você mensurar isso, né? Quantos terceiros, quantos caminhões a gente, né, cruza todo dia quando a gente viaja na rodovia, e pelo menos eu quando viajo, né, poxa, a gente pensa, né, você tem que cuidar de você e tem que rezar para que o cara também esteja cuidando dele, né? Esteja com uma boa saúde, esteja em boa condição física, para que ele não cause um acidente, né? Aquele negócio, né? Às vezes você tem que dirigir por você e pelo outro, né? Exatamente, né? Exatamente. Na verdade, um dos princípios aí da direção defensiva é mais ou menos isso, né? Lógico que eu estou fazendo aqui de uma forma bem resumida, mas é mais ou menos isso, né? O motorista preventivo, ele dirige por ele, atento às ações dos demais, né?